Olá, seja bem-vindo então a mais um episódio aqui do AgroSerra Podcast. Hoje a gente tem uma satisfação de recebê-lo, o Diego, pessoal da Yara Fertilizantes, né? Então a gente quer fazer um bate-papo aí sobre, né, o assunto, né? A gente tão usa, né, isso, né? Então trazer algumas informações importantes para nós aí, né? Como a Yara também vê esses produtos, né, que oferece. E também como a gente pode bem usá-los, né? Mais ou menos essas questões, né, a gente vai ir tocando, né, Diego? Seja bem-vindo aí ao AgroSerra Podcast. Perfeito. Eu que agradeço o convite, né? Uma satisfação. Bom dia a todos os ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade e nós, como profissionais e como empresa, estamos sempre à disposição aí da comunidade e de todos os produtores. Assim, ó, até eu fiz uma enquete aí numa semana passada, assim, por que o AgroSerra nasceu, foi criado, né? E quando a gente consegue trazer uma empresa, a gente já trouxe outras várias, né? Mas num tamanho da Yara, né? Assim, a gente fica muito grato. Eu já falei isso antes no off, né? E esse nível de informação que a gente quer repassar para o produtor. Eu sou produtor, então eu tinha muita curiosidade de algumas coisas, né? E a gente conseguir passar essas informações do dia a dia para a gente bem usar, como eu falei antes. Vamos ganhar dinheiro, né? Todo mundo vai ficar bem nessa história, né? Perfeito. Diego, falando um pouco então nas linhas, né? A gente pode começar assim pelas linhas, né? Que a Yara trabalha, né? Fornece, então pode citar algumas, né? Para nós. Sim. Aí. Então, antes de mais nada, né, só vou me apresentar. Então, meu nome é Diego Rodrigues, né? Esse ano eu inteiro 10 anos de Yara. Né, desses 10 anos foram dedicados aí 7 anos no desenvolvimento de mercado, focado nas linhas diferenciadas, né, as linhas de foliares, de produtos prêmios, sólidos, né. Já atuei em 4 estados pela empresa e nos últimos 3 anos eu estou trabalhando, né, como consultor técnico comercial, né, atendendo comercialmente algumas cooperativas do norte do estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para a linha de produtos premium que a Yara fornece, né? A Yara é uma empresa centenária, né? Nós somos fundados em 1905, né? Então é uma empresa que tem muita história, né? Ela é uma empresa com origem norueguesa e desde lá, né, a base da empresa em buscar soluções para os produtores, né, se baseia em curiosidade, tecnologia, né, colaboração, né, ambição em fazer diferente e buscar com que de fato o produtor produza mais, né? Então a história da Yara, né, se resume em trazer produtos diferenciados que busquem, né, primeiro ponto, uma rentabilidade, produtividade maior para o produtor e consequentemente, né, a gente tem nos últimos anos buscado muito isso, né, que sejam fertilizantes de baixa pegada de carbono, fertilizantes que diminuam o impacto relacionado à sustentabilidade do meio de produção. Né? Então, esse é um ponto bastante interessante também que a Yara vem investindo. A gente sabe que tem muita gente que dá pouca importância neste momento ainda para esse tipo de coisa, mas nós, como empresa, entendemos que num futuro próximo isso vai ser decisivo para a produção de alimentos. Então, a empresa, né, já vem investindo muito nesse sentido para trazer fertilizantes que diminuam, né, os efeitos relacionados aos impactos negativos dos meios de produção com fertilizantes tradicionais. Quando a gente olha, né, linhas de fertilizante, a gente tem diversas famílias, né? Era uma empresa de fertilizante, mas há muito tempo, né? Mas o nosso conceito é nutrição de plantas. Então, desde o adubo de base, uma cobertura nitrogenada, passando por todos os estágios fenológicos da cultura, nós temos uma solução para resolver o problema da cultura. Então, nós temos um portfólio completo, né? Então, Diego, vocês vendem MAP, vendem cloreto puro? Sim, vendemos cloreto puro. Mas nós entendemos que a matéria-prima, uma mistura com óleo, não é o que o produtor precisa para o negócio dele, para que ele produza mais. E sim produtos que tenham um efeito diferenciado nas plantas. Isso com base em pesquisa, em tecnologia, para que a gente possa entregar uma rentabilidade um pouquinho maior para ele. Então, produtos que a gente chama de alto valor agregado, né? Então, o produto vai custar um pouco mais, sim, mas vai entregar uma rentabilidade, seja em quantidade de produto, quando a gente fala de grandes culturas, né, uma quantidade maior de produto por hectare, ou seja em qualidade, né, quando a gente fala de culturas que a qualidade ela é impactante na hora da comercialização.
Então, nós temos aí, podemos citar a linha Arabasa, que é as linhas de NPKs no grano, a linha Arabella, que é nitrogênio, né, nitrogenados diferenciados para aplicação nas grandes culturas de maneira geral. Nós temos a linha Yara Vita e Yara Amplix, né, que são linhas de nutrição foliar e linhas, né, com fração orgânica, né, que tem o efeito fisiológico nas culturas. Nós temos também Yara Vera, que também é nitrogênio com enxofre. Nós temos a linha Yara Liva, né, muito usada em mercados de alto valor agregado, como é o caso do tabaco aqui, né, que é região muito forte, né, que é as linhas de nitrato de cálcio, então são linhas extremamente consagradas nesses mercados. Então, para cada necessidade, para cada momento, nós temos uma linha diferenciada para poder atender os produtores em todas as culturas aí que a gente trabalha a nível de campo. Diego, eu vou fazer uma pergunta, e o DAP e o MAP, vamos começar lá do zero. Uhum. Qual que é a diferença, assim, pode começar por aí para nós? Nós temos basicamente, né, o MAP, né, é um 1152, né? Então ele é um monoamônio fosfato, né? Então ele é uma matéria-prima, uma das mais concentradas à base de fósforo, né? E nós temos, obviamente, o DAP, né? Que é o 18, né? Ele tem um pouquinho mais de nitrogênio e um pouco menos de fósforo, né? Ele é um diamônio fosfato, que a gente chama, né? Então ele é um 184600, então ele tem uma concentração um pouquinho diferente. Obviamente são matérias-primas que elas diferem na questão, principalmente da acidez do grano e a maneira como elas são aciduladas, mas ambas são matérias-primas com o objetivo de fornecer nitrogênio e fósforo. Então foram fontes aí que a gente basicamente trabalha, né? Pega o MAP, uma matéria-prima que normalmente ela é usada mais em grandes culturas como a soja, às vezes ela é usada muito pura, com cloreto em cobertura. E o DAP já é usado mais em mercados onde eu preciso de nitrogênio um pouquinho maior na base, como é o caso do trigo, do milho, para produtores que usam a matéria-prima pura. E eles são base, né? São matérias-primas, como elas são extremamente concentradas, elas são base para que a gente possa formular alguns fertilizantes NPKs que tenham concentrações de nitrogênio e fósforo na composição. Então, a gente pega lá, por exemplo, o MAP, né? Faz a moagem desse produto, e junto com outros nutrientes a gente faz a granulação, por exemplo, de um Iarabase. Como tem uma matéria-prima extremamente concentrada em fósforo, eu consigo concentrar o meu Iarabase com fósforo a partir da adição do MAP, que é uma fonte à base de ortofosfato, que a gente chama, né? Então o ortofosfato é a fonte mais prontamente disponível para as plantas. Então nós temos aí uma eficiência a partir de 89%, uma eficiência muito alta de solubilidade, né? Mas obviamente também é a fonte de fósforo que mais... a gente sempre brinca, né, que mais o solo tem apetite. Então, conforme o solo é mais argiloso, mais ele vai reter fósforo. Então, a gente tem um processo que chama de adsorção, né? Então, esse fósforo vai ficar absorvido em algumas argilas, parte dele, não todo, né? Mas conforme o solo é mais argiloso, a gente tem essa limitação que as fontes à base de ortofosfato, elas acabam ficando vulneráveis. Então, a gente sempre tem que trabalhar também com coeficiente de eficiência, né? Então, se eu tenho ali um fertilizante com 80%, né, de eficiência na questão do fósforo, eu já tenho um fertilizante de alta eficiência, porque é inevitável que o ortofosfato vai acabar parte dele ficando absorvido nas argilas do solo. Tá? Então, as fontes mais tradicionais de fósforo. A gente chama elas de fosfatados de alta, porque tem alta concentração de fósforo. E nós temos outras fontes, né, como o super triplo e o super simples, né, que aí são fosfatados já de menor concentração, né? Então, quando a gente vê as nomenclaturas, o TSP, que é o super triplo, e o SSP, que é o super simples, né? Então o TSP normalmente ele tem 46 de fósforo, né, concentração, e o super simples ele vai variar de acordo, porque o super simples ele precisa ser produzido, né? Então ele vai variar de acordo com o momento que a empresa produz. Então a gente tem 0018 ou 0020 e 220, por exemplo, com um pouquinho de nitrogênio. Então vai depender muito da época de formulação, se vai vender puro, se vai usar só para misturas. Mas o super simples, normalmente ele varia entre 18 a 20 de concentração de fósforo. E aí, obviamente, né, quando a gente fala do super simples, né, que é uma matéria-prima que a gente usa bastante, o benefício do super simples é que ele vem carregado com cálcio e enxofre, de maneiras solúveis para a planta. Então, a gente, independente se é uma mistura com óleo, uma mistura com micronutrientes
ou em arabasa, que é o que a gente tem de melhor, por exemplo, para a cultura da soja, a gente sempre vai trabalhar com o fechamento com super simples. Então, 100% do bag da Yara que o produtor comprar, 100% é nutrientes. Não tem nenhum tipo de enchimento lá, granilha ou algum fornecedores, né, de macro secundários, né, que aí você vai lá olhar a etiqueta, tem cálcio e magnésio, mas nada solúveis. Mas aí o produtor às vezes está olhando só o NPK, né? Por exemplo, 2,23,23 ou 5,20,20. Se a empresa conseguir fechar aquele 5,20,20 apenas com algumas matérias-primas e fechar lá com 700 quilos, 800 quilos e aqueles 200 quilos adicionais, eles podem colocar, por exemplo, enchimento. Então o produtor pode estar levando coisa que não vai funcionar no solo dele. Então esse é um ponto que a gente sempre chama muita atenção, né, por parte do produtor. Criem o hábito de olhar as etiquetas dos fertilizantes, né? Não olhem apenas, eu comprei um 5,20,20. Vou falar que é uma das fórmulas mais vendidas no Rio Grande do Sul. Aí tá variando R$100, às vezes, R$80 a tonelada do mesmo 5,20,20. Olha a etiqueta, porque se não for uma diferença de compra muito grande, às vezes um canal comprou em épocas diferentes, o dólar variou e etc., pode saber que os fechamentos são diferentes. Então vai lá. É fechado com MAP? É fechado com mapinho? É fechado com 840 chinês de baixa solubilidade de fósforo? Então isso tem que estar lá na etiqueta. Então olhem com carinho para o que está na etiqueta. Tem cálcio e magnésio, que aí é calcário granulado em fechamento. Então esse tipo de informação é importante para o produtor definir. Então assim, a Yara não trabalha com nenhum tipo de fechamento. Então o bag vai estar 100% com nutrientes, seja mistura com micro, ou seja o Yarabasa, que é a principal linha que nós temos. Então, esse é um apelo que eu faço, né? Criem o hábito de olhar a etiqueta. Esse é importante na hora de vocês comprarem o fertilizante de qualidade. Diego, assim, ó, e do meu lado de produtor, tá? Se colocando no meu lado e também sempre pensando para quem tá lá no balcão também vendendo, ou o pessoal, né, que vende. Às vezes a gente vai só olha o preço, não falando agora de Yara em si, mas de todos, né? A gente vai lá e eu quero o mais barato, né? Que nem tu tava falando, quando vê não é o que tá oferecendo, né? Então, o preço é um pouco diferente, a gente tem que, nós produtor, agora, né? A gente entender, por isso que a gente tá aqui conversando, Diego, para a gente começar a entender o que tá sendo fornecido ali também, né? Exatamente. Então, que nem a gente falou, que tem um banho de óleo, tem mistura. O que é essa diferente? Vamos falar no assunto, né? Vamos lá. Um adubo com mistura. O que é um adubo com mistura? O cara ofereceu, o preço é tal, mas é um adubo com mistura. Um banho de óleo. Vamos identificar lá. Isso aí. Nós temos basicamente aí três linhas de fertilizantes que a gente trabalha, nós vamos sair das misturas com óleo, que no mercado é muito conhecido como canela seca, né? Quer dizer que é só o NPK ali, talvez um cheirinho de cálcio e enxofre, se tiver super simples, e só. E o banho de óleo ali. Normalmente, esse é o fertilizante que atende ao mercado de preço. E nós não temos muito milagre. Se você quer um fertilizante de preço, as empresas vão formular um fertilizante de preço. O que quer dizer isso? Custo. Custo nunca está andando de mãos dadas com qualidade, certo? Esse é o ponto importante. Então, como se faz, quem já teve a oportunidade de visitar uma fábrica, né? Nós temos lá os box, né, com cada matéria-prima. Tem um box lá com MAP, tem um box com cloreto de potássio, tem um box com super triplo, enfim. De acordo com a fórmula, e aí pode-se fazer milhares de fórmulas, né? A gente vai colocar lá quantidades específicas de MAP, de cloreto, de sulfato de amônio, de super triplo, enfim, o que aquela fórmula pedir para fazer uma mistura. Então eu vou formular lá um 5,20,20, eu coloco lá 4 matérias-primas e eu fecho aquele 5,20,20, dá uma garantia de um pouquinho de cálcio e enxofre, se vai super simples, e eu fecho fazendo o banho de óleo, para dar aquele visual melhor para o programa, para tirar qualquer adição de pó que possa vir, porque no mercado de fertilizante, né, até 5% de pó também é autorizado, e essas misturas mais baratas, normalmente elas vêm com uma quantidade de pó maior.
Então o óleo tem esse benefício de padronizar os grânulos, né, de melhorar a qualidade física dele. Então basicamente é uma massa de 1.000 quilos com 4 ou 5 matérias-primas misturadas. Vocês vão concordar comigo que o cloreto de potássio ele tem um peso e uma densidade, uma granulometria diferente do MAP, que é diferente do sulfato de amônio, que é diferente do super triplo e que é diferente do super simples. Então, em uma situação que eu vou lá, faço a mistura, coloco no bag, carrego, trago para a cooperativa por vezes vai descarregar no estoque dela primeiro, aí depois a cooperativa ou o produtor busca lá na cooperativa para plantar, aí bota no caminhão, vai para a plantadeira, solos por vezes ondulados, a plantadeira vai trepidando. Qual a chance desse fertilizante ser distribuído na fórmula, por exemplo, 5-20-20? Nenhuma. Se você fizer 10 amostragens na saída do fertilizante, você vai ter 10 fórmulas diferentes. E nenhuma vai ser o 5-20-20. Porque não tem, fisicamente é impossível, né? Uma questão de densidade, tamanho e peso. Então, os mais leves vão tender a cair primeiro e os mais densos ou pesados vão acabar segregando na borda da plantadeira. É muito visual isso, principalmente com cloreto de potássio. O cloreto ele tende a segregar nas bordas da plantadeira e ele vai ficando um pouco mais por último. E depois, obviamente, onde ele cair mais, o cloreto de potássio tem um efeito salino muito alto. Essas plantas que receberem mais cloreto de potássio, consequentemente, elas têm uma chance maior de ter uma salinização ali no pé da raiz, né, na ponta da raiz, e consequentemente atrapalhar o desenvolvimento dela. Então isso é uma mistura comum. Tá? Nós temos as misturas com micronutrientes. No caso da Yara, se chama a linha Top Mix Evolution. O que quer dizer isso? Continua sendo uma mistura, só que a gente faz o banho de micronutrientes com óleo. Então a mistura ali, vamos colocar um 5-20-20. Só que esse 5-20-20 ele tem uma garantia de boro, manganês e zinco em todos os grãos. Então, olha lá, o grânulo de cloreto de potássio tem micro. O grânulo de MAP, que está solto lá, tem micro. O grânulo de sulfato de amônio tem micro. Então, a gente dá um banho de micronutrientes e, consequentemente, né, é uma mistura com padrão granulométrico, qualidade física superior a uma mistura com óleo. Então, vai ter uma quantidade menor de pó, né, a característica física dele é melhor. Mas, ainda assim, é uma mistura. E, obviamente, no mercado tem outras linhas de misturas com micronutrientes. E aí nós temos, né? Desculpe. O que a gente tem de melhor no mercado, que são os NPKs no grano, né? No caso da soja, a gente trabalha com a linha Arabasa. E no caso das gramíneas, a gente trabalha a linha Yaramila, né? Então, ali, 100% dos nutrientes estão granulados em um único grano. É o que a gente chama de NPK no grano. Então, a gente pega, né, como eu falei, né, faz a moagem das matérias-primas de acordo com a fórmula, isso vai para um tambor de granulação, temperatura, pressão, processo de granulação, o fertilizante ele acaba saindo pronto, né, e a gente fala que ele tem um tempo ele vai ter um tempo de cura ali, consequentemente a gente, quando vai expedir esse produto, a gente faz o banho de micronutrientes e, consequentemente, chega aqui para o cliente. Então, cada bolinha daquela tem 8 nutrientes. No caso do Yarabasa, né, tem 8 nutrientes no mesmo grano. Na linha Yaramila vai depender da fórmula, né? Pode ter 3, pode ter 5 nutrientes, pode ter 7, vai depender da fórmula, porque a linha Yaramila ela é produzida na Europa. A linha Yarabasa ela é produzida aqui no Brasil. Então, depende também do local de produção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se você pegar e fazer uma continha, é uma continha de padaria, mas isso aqui é importante para a gente refletir. Vamos fazer uma conta aqui para um produtor pegar soja, né, que é a cultura mais tradicional. Se ele escolher um 2,23,23 óleo, que tem uma mistura lá de 5 matérias-primas na mistura, que formam o 2,23, e ele tomar a decisão de colocar 250 quilos por hectare, e dentro desse hectare ele vai ter uma população de 250 mil plantas, quantas gramas de fertilizante ele está colocando por planta? 1 grama. Então nós estamos falando, olha o tamanho do desafio que nós temos. O fertilizante é o maior desembolso que o produtor tem dentro da lavoura dele, independente da cultura, é onde ele mais investe dinheiro, é no fertilizante. E o desafio que ele tem, né, da escolha da fórmula, que atenda às necessidades agronômicas da planta, e também que ele consiga de fato colocar aquilo que ele comprou de maneira eficiente. Então ele comprou a fórmula tal que ele consiga colocar para todas as plantas aquela quantidade de nutriente que ele espera colocar.
Se ele colocou uma mistura de grânulos, uma planta, né? 1 grama por planta. Uma planta recebe MAP, uma planta recebe uma bolinha de cloreto, uma planta vai receber uma bolinha de super simples, uma planta vai receber uma bolinha de granilha. Então, olha a ineficiência que nós temos na distribuição do maior insumo em termos de custo que nós temos dentro da lavoura. A gente investir um dinheiro pesado e distribuir ele mal feito dentro da lavoura. Então, por isso que, ao meu ver, né, não faz sentido eu escolher a melhor cultivar do mercado, melhor híbrido de milho e eu adubar com uma mistura. Essa genética só vai ser expressada se eu tiver nutrição no pé dela, senão a genética não vai ser expressada. Agora, se eu coloco um NPK no grano, cada planta vai receber lá 8 nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, manganês, boro e zinco. Todas as plantas de maneira uniforme receberão esse nutriente. Então, é isso que a gente precisa, esse é o apelo que nós da Yara vem há muito tempo trazendo, né? Que a gente evoluiu muito em cultivares, em híbridos de milho, né? Cultivares de trigo, cultivares de soja, altos tetos produtivos, ciclos cada vez mais curtos, ou seja, cada dia de extração importa. E defensivos nem se fala, né? O tanto que a gente evoluiu, né? Os defensivos de 10, 15 anos atrás não são nem os mesmos que a gente usa hoje. E a gente vem insistindo em adubações há 10 anos atrás iguais. Então a gente não vai extrapolar os níveis de produtividade se a gente não der esse salto em tecnologia em termos de fertilizante. Então, basicamente essas seriam as diferenças aí entre as linhas. Diego, nós produtores, né? Vamos assistir aí e prestar atenção, né, nessa nível de informação, Diego. Né? Muito bom mesmo, né? Bem detalhado, né? Porque tu vai chegar lá, tu vai pedir o preço, né? Daí ele vai te oferecer essas linhas e o produtor vai escolher, mas se ele tem a consciência, nós, produtores, vamos ter a consciência, né, de diferenciar isso, né? Saber o que é isso, já fica melhor, né? Da gente entender. Então foi ótimo. Perfeito, tá? perfeito. Porque, como tu falou aí, questão de variedades, né? Tanto de soja, milho, mas o tabaco hoje também a gente já fala em tabaco de alta produtividade, né? Questão só. Hoje boro, zinco, manganês, isso aí hoje a gente já tem não tem discussão. Não tem uma discussão, né? Isso aí. Então é uma coisa que a gente está olhando, também olha, né? Ótima informação. Perfeito. Nessa base, a gente vai querer entrar um pouco na linha dos nitrogenados também, né? Falar um pouco aí sobre, né? Também é uma linha que é usada em todos os plantios. Como aqui na região a gente tem bastante questão do tabaco, né? Então é algo interessante para nós também trazer, né, algumas informações sobre, né? Pode falar os tipos, né, para nós? Bom, vamos lá. Hoje, né, o fertilizante nitrogenado mais usado a nível de mundo, né, é a ureia, né? É a mais tradicional pelo volume, pela pontuação, pelo preço, por vezes, né? Mas, obviamente, que o mercado de nitrogenados, acho que ficou claro esse ano, né, quando a gente teve o cenário ali do conflito Israel e Irã, né? Quando o Irã parou de produzir nitrogenado devido à questão ali da guerra e, consequentemente, o mercado teve uma explosão nos preços, né? Em um curto espaço de tempo, né? Então, a ureia subiu lá $50, né? Em quesito de uma semana, né? E aí deu um boom no mercado, deu um desespero. Então, esse é o primeiro ponto, né? O produtor, ele precisa olhar a questão não necessariamente só técnica, mas mercadológica. Sempre está antenado nisso, né? Porque o mercado dita as regras relacionadas ao momento de preço, né? Então, nós temos um cenário agora, né, dos fosfatados em preços muito altos, devido ao quê? Né? Não é as empresas que querem ganhar muito dinheiro, é porque a China saiu do mercado de exportação. Então, a China não está exportando da mesma maneira que exportava em outros anos, e a lei da oferta e demanda, muito clara, né? Se vem menos produto, né, de um dos maiores exportadores de fosfatado, consequentemente, o preço acaba subindo. E o mesmo vale para o nitrogenado. Então, nós tivemos aquele cenário, né, o preço da ureia subiu e, consequentemente, arrasta todos os demais nitrogenados. A Yara trabalha, obviamente, também com a venda de ureia, né? Nós temos ureia também para vender. E, consequentemente, nós temos as linhas, que a gente fala, as linhas mais especiais para a eficiência, né?
Quando a gente entra dentro desse aparato de diferenciação de nitrogênio, a gente entra na combinação do nitrato de amônio. Então, quando a gente olha basicamente as matérias-primas que nós temos no mercado, né, o nitrato de amônio, né, a planta, qualquer espécie vegetal, vai absorver o nitrogênio de duas formas, na forma nítrica e na forma amoniacal. A nítrica, carga negativa, a amoniacal, carga positiva. Então, ela faz esse balanço e a planta se desenvolve melhor quando ela faz esse balanço absorvendo essas duas fontes. Naturalmente, né, pelo processo de transformação da fonte amoniacal para nitrato no solo ser muito rápida, tradicionalmente ela absorve mais nitrato do que amônio, né? Só que lá dentro ela vai precisar, né, de alguns nutrientes, como o molibdênio, para transformar esse nitrato e, consequentemente, formar aminoácidos a partir da degradação do nitrogênio, que é uma parêntese que a gente pode entrar depois. O fato é, né, que as duas fontes que a planta puxa, nitrato e amônio. Então, a combinação de nutrientes, né, a combinação da qualidade do nitrogênio é fundamental para mim garantir um desenvolvimento satisfatório. Então, não somente colocar o nitrato puro ou colocar fontes amoniacais puras, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a ureia. A ureia é uma forma, ela está na forma amídica, uma outra forma. A planta não absorve a forma amídica. Então, aí entra, né, uma vez que eu adiciono a ureia no solo, o que vai acontecer? A ureia vai passar por um processo de transformação. Quando ela vai se transformar para o processo de amônio, no meio do caminho ela tem a formação de gases, né? Que é a formação da amônia. Então, parte disso é volatilizado. Então, é o grande risco da ureia. Eu sempre faço uma analogia, né? Em tom, obviamente, de um pouco lúdico, né? Mas verdadeiro, que é o único insumo da agricultura que o produtor, na hora que ele assina o pedido, ele está assinando o pedido concordando que ele pode perder até 40% daquilo. Eu acho que ninguém gostaria de comprar qualquer coisa na nossa vida, seja um bem material, sabendo que eu vou perder uma parte, né? Mas quando eu compro a ureia, eu assumo esse risco na assinatura do pedido, que eu posso perder 40%, 50%. A pessoa fazer uma aplicação, a chuva nega. Ou, por algum motivo, quebrou a máquina, choveu, faz a aplicação depois da chuva, que se torna muito pior. Os níveis de volatilização extrapolam se eu aplico depois da chuva, o solo úmido. Então a ureia, de fato, é uma matéria-prima, óbvio, repito, né? Ela é muito usada por quê? Pela oferta, que é muito grande, a disponibilidade normalmente é alta, a pontuação é alta, né? Então 46% de nitrogênio, e muitas vezes o custo-benefício, né? Pelo ponto, cálculo pelo ponto e não pela eficiência. Então aí a gente entra, né, dentro do cenário de usar o nitrato de amônio. Por exemplo, ali em Arabella, que é a linha da Yara, né? Então nós temos ali um nitrogenado com cálcio e enxofre. Tem nitrogênio, cálcio e enxofre na formulação. A base de sulfato de cálcio, extremamente solúvel, a mesma fonte do gesso. Ali, se você fizer a aplicação do nitrogenado, você não precisa se preocupar. Inclusive, a gente recomenda aplicar no solo seco. Quanto mais seco, melhor. Aplica, quando esse grânulo tiver contato com umidade, ele vai começar a solubilizar e vai ficar disponível para as plantas para ser aproveitado. A parte amoniacal, né? Porque ele é 50% amoniacal e 50% nítrico. Metade a metade. A parte amoniacal prontamente disponível para a planta. A parte nítrica, ela vai ser armazenada, né, numa organela citoplasmática da planta, que se chama vacúolo. E conforme a planta vai demandando o nitrogênio, né, esse nitrogênio vai ser transformado dentro dela. Então, de nitrato para nitrito, de nitrito para amônio, e, consequentemente, vai ser nessa liberação. Então, a disponibilidade do nitrogênio durante o ciclo da cultura ele é muito mais eficiente. Então, quando você, às vezes, faz uma adubação de nitrogenada com ureia, passa alguns dias, o que acontece? A planta não fica verde de maneira imediata, daquele boom, a gente coloca muito nitrogênio de maneira imediata. Só que quando a planta chega lá no momento reprodutivo dela, ou que ela vai começar a pensar, né, em formar o produto final, o que acontece com as folhas do bacheiro? Elas começam a amarecer. Ou seja, eu coloquei muito nitrogênio no começo e lá no fim começou a faltar. Então o nitrogênio que estava nos órgãos mais jovens, ele acaba, né, o nitrogênio ele é móvel dentro da planta, então ele acaba remobilizando. Então ele vai para os órgãos mais novos e para os órgãos de dreno. Então no caso ali do trigo começa a mobilizar ali para a formação da espiga, no caso do milho começa a mobilizar para a formação da espiga, né? Ou para a formação do produto final, que quer que seja
a cultura que eu esteja formando. Então as folhas do bacheiro elas começam a requeimar. Então aquilo é um sinal de que o meu manejo de nitrogênio não foi eficiente. Aí quando você vai numa lavoura, que a planta está formando o produto final e ainda ela está com o bacheiro todo verdinho, quer dizer que o meu manejo de nitrogênio foi eficiente. Então eu coloquei a pontuação, eu não tive perdas, perdi muito pouco, seja por lavagem, seja por lixiviação, seja por volatilização. Então esses aspectos são importantes, né, no manejo, porque, mais uma vez, o nitrogenado dentro das culturas que necessitam a cobertura nitrogenada, né, é um segundo fator de dispêndio muito grande de dinheiro. E aí eu vou colocar a qualquer maneira porque eu simplesmente olhei ponto e olhei preço. E o quesito eficiência eu deixei para trás de analisar. E aí eu tenho um produto que eu consigo aplicar, né, em qualquer momento, sem ter riscos de perda por volatilização, mas só a perda por volatilização não é um benefício sozinho, mas principalmente eu ofertar para a planta as duas fontes de nitrogênio que ela absorve em detrimento, né? Se eu tenho a ureia ali, diamítica para amoniacal vai ser transformado, então eu vou ofertar o nitrogênio só na forma amoniacal. Sulfato de amônio, né, que esse ano cresceu a demanda de sulfato de amônio, é outra forma de nitrogênio, né? É uma combinação de nitrogênio com enxofre. Também, essa fonte específica, ela não tem problemas com volatilização. Mas, ela tem dois problemas. O primeiro, o nitrogênio só na forma amoniacal, não tem o balanço entre dois nitrogênios. E o segundo, é a fonte que mais acidifica o solo. Então, a quantidade de sulfato de amônio, conforme você vai colocando ao longo do tempo, a quantidade de calcário que você vai ter que colocar para neutralizar o efeito relacionado a essa adição de nitrogenado vai ser muito maior do que um cenário onde você trabalhasse com nitrato de amônio. Então, esse tipo de análise que ele é importante para fazer, porque você pode economizar agora, vou comprar um sulfato de amônio barato e todo ano eu vou pegar gosto de fazer isso. Uma hora essa conta vai chegar, eu vou ter um solo mais ácido, que vai aproveitar menos nutrientes, que vai aproveitar menos o fertilizante que eu coloquei na base da cultura, e isso vai me limitar a produtividade. Queria colher lá no ano que chove 80 sacos de soja, vou colher 70 porque eu estou com um meio ácido que está limitando a absorção de alguns nutrientes. Então esses são pontos importantes que a gente gostaria de trazer também no manejo de nitrogênio. Diego, essa parte assim também, chamar a atenção do produtor que vai nos assistir, né? Que é de grande valia, né, essa forma que tu traz. Falando ali do pH, vamos trazer uma conta aí que é questão do tabaco e a gente usa bastante. Questão da ureia, né? Se eu tenho um pH aí menos de 5,5 aí, eu tenho, já tô tendo perca já na aplicação? Sim, o que acontece, né? O gráfico do pH, eu acho que todo mundo em algum momento já deve ter visto o gráfico de disponibilidade de nutrientes de acordo com o pH, né? Ele é um gráfico com várias linhas, né? E cada nutriente se comporta de uma maneira, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz a análise daquele gráfico de acordo com o pH, a gente, num primeiro momento, a gente tem que pensar nos macronutrientes, né? Que são os demandados em quilos por hectare, a maior quantidade. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio e cálcio, né? Então nós temos ali os 6 macros, né? A gente fala 3 macro primários e os 3 macro secundários, mas tão importantes quanto, né? Cálcio, magnésio e enxofre, tão importantes quanto, né? Obviamente olhar com carinho para esses, né? E os micronutrientes também. Então nós temos ali vários micronutrientes e aí os micro eles são impactados de uma maneira um pouco mais severa. Quando a gente olha para os macronutrientes, normalmente eles são prejudicados, muito parecidamente, num ambiente ácido. Então o pH começou a cair abaixo de 5,5, a planta vai ter limitação em absorver esses nutrientes com eficiência. Então esse é um problema, por isso que o calcário é tão importante. Eu tentar elevar o pH acima de 5,5, 6, 6,5. Né? A partir disso também pode se tornar um problema, principalmente para o fósforo. Porque se eu começo a concentrar um pH muito alcalino, né, o excesso de cálcio pode se ligar ao fósforo, eu posso ter um problema de indisponibilidade do fósforo. Então eu tenho que tomar cuidado também para doses excessivas de calcário. Principalmente em cenário de plantio direto, às vezes, né, o produtor só faz em superfície e não revolve. Então tem que tomar cuidado com esses cenários também. Mas o fato é, tentar elevar o pH, né? E a análise de solo ela é fundamental, né? Quando a gente vai fazer um exame, o médico pede o exame de sangue, né?
para fazer qualquer diagnóstico de algum problema que a gente tem. Então, na agricultura, a análise de solo ela é fundamental. Nós temos análise de solo, tem análise de folha também, né, durante o ciclo, para a gente poder ver um diagnóstico ali, né, do que está acontecendo na planta, mas a análise de solo, pensando na implantação de qualquer cultura, ela é fundamental. Ela é o ponto de base que a gente vai tomar a decisão, ponto de nutrientes, expectativa de rendimento, qual fórmula eu vou usar e, consequentemente, o manejo. Então, ela é fundamental. E ela, obviamente, vai nos dizer o pH e o quanto de calcário a gente precisa colocar. Dentro desse cenário do pH, eu aumento o pH, eu começo a ajudar a disponibilidade de boa parte dos nutrientes. Só que, em contrapartida, eu começo a prejudicar alguns caras, né? Dentre esses caras, são 4 micronutrientes que são prejudicados quando eu melhoro o pH. São eles: o manganês, o zinco, o cobre e o ferro. O ferro, ele acaba sendo prejudicado, mas os nossos solos, normalmente, o material de origem, né, são tão ricos em ferro que, por mais que o pH atrapalhe a absorção, ainda assim não se torna um problema tão grave. Mas quando eu olho manganês, zinco e cobre, aí sim, o aumento do pH, ele prejudica esses 3 caras. E aí, obviamente, né, eu não vou pensar neles no primeiro momento, eu estou pensando no fósforo, no potássio, que são quantidades maiores. E o calcário é importante, além de melhorar a questão da acidez, né? Vou neutralizar o alumínio tóxico e, consequentemente, vou criar um ambiente propício para o desenvolvimento de raízes. Então, o que a gente tem que olhar com carinho, né? Se porventura subiu demais o pH, a gente tem que tirar a crença de que aplicações foliares elas não funcionam. Muito pelo contrário, elas são uma ferramenta fundamental. Para qualquer cultura, complemento via foliar é fundamental. Boro, manganês, zinco, cobre, molibdênio. Esses micronutrientes via foliar são fundamentais para qualquer cultura, de acordo com o ciclo de desenvolvimento e a deficiência causada. Então, subir o pH, preciso olhar com carinho. Manganês, zinco e cobre, eu preciso fazer complementações e, obviamente, de acordo com a cultura que eu estiver em desenvolvimento, fazer a complementação de acordo com o estágio vegetativo que a planta se encontra, tá? Mas é importante esse balanço. Então, olhar com carinho. Por exemplo, eu tenho, né, o boro já é um nutriente que se comporta de maneira diferente. Em um ambiente ácido, ele é prejudicado. Conforme eu vou colocando o pH em 5,5, 6,5, seria o melhor dos mundos. E conforme eu vou alcalinizando o ambiente, eu vou de novo prejudicando a disponibilidade. Então, ele tem um adicional aí, né? Ele tem uma faixa bem específica que ele gosta de absorção. Então, o boro, acho que até dá pra gente falar dele depois separado, né? Porque é um detalhe bastante importante aqui para o Rio Grande do Sul. Mas cada nutriente tem um comportamento. Mas sim, a gente precisa trabalhar para elevar o pH. Hoje, o Rio Grande do Sul está devendo mais calcário do que colocando. Isso é um fato, né? Então, hoje você fala assim, nossa, vamos aplicar manganês, zinco e cobre. Acho que nós não estamos ainda próximo desse problema, pensando pelo calcário, né? Mas sim, né? Conforme eu vou aumentando, o nosso objetivo tem que colocar o pH ali 5,5, 6, esse seria o ideal. E aí depois eu vou olhando esses ajustes que precisam ser feitos. Diego, já tem um pouco de dificuldade já no conscientização de fazer o análise, né? Uhum. Então, por isso que eu trouxe esse ponto, né? Então, tu tá com pH baixo. Aí eu vou colocar lá na questão do tabaco. Vou lá colocar a minha ureia depois da chuva, né? Deu lá uma chuva lá, coloquei lá, e ela ficou em cima do chão. Eu fui lá, olhei lá, e ela só derreteu. A gente vê que ficou ali, aquilo ali. Quanto mais eu consigo estar perdendo, já falou que já tem uma porcentagem, né? Mas eu consigo medir essa perca, então, com esses 2 fatores. Se você, de maneira empírica, assim, olhando, chegando lá, não tem. Obviamente tem métodos, né, de pesquisa que a gente faz, né? Eu quando fui DM no Paraná, a gente fez alguns ensaios com os professores lá da Universidade Estadual de Maringá, com o Tadeu Inoue, o professor Marcelo Batista, ali, que são referências técnicas bastante importantes. A gente fez alguns ensaios em milho, safrinha, né? Então monta algumas é bem simples o material, mas obviamente que a mensuração ela dá trabalho, né? Então a gente fez mensurações até o 42º dia, se eu não me engano, e nesse meio tempo, por exemplo, teve regimes pluviométricos, né? E aí vai medindo, né? Você faz campanos de garrafa PET mesmo, e aí bota, né, lá uma solução que vai medir o acúmulo de amônia dentro dessa embalagem que a gente colocou ali, né? Então faz marcações no solo onde foi feita a aplicação
Aí, obviamente, a gente faz as variações das matérias-primas, né, para medir. Quando a gente coloca lá, por exemplo, um Yarabela, é zero. Na hora que a gente vai medir lá a quantidade em 40 dias, é zero volatilização, não tem nada de acúmulo. Aí quando você vai medir uma ureia cloretada, perdas de 25%. Quando você vai para uma ureia normal, branca, perdas de até 40%. Né? E aí, né, tem nesse meio tempo também as ureias protegidas, né? Eu não vou entrar no mérito, é importante destacar a qualidade do NBPT, né? Do inibidor de urease, né? Porque esse inibidor de urease normalmente ele tem um prazo de validade depois de aplicado. Então é importante ver a tecnologia que está comprando, né? Para o produtor também, né? Comprei com NBPT, mas qual é a qualidade dessa tecnologia para que chegue lá, só esteja a cor no produto, mas não esteja sendo eficiente na inibição da volatilização. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas de maneira lúdica, assim, a nível de campo, apenas se eu colocar alguns cenários de ensaios para poder medir de maneira eficiente. Mas as perdas, elas variam de 15% até 50%, 60%. Vai depender do cenário. Pós-chuva, ele é drástico. O pós-chuva, ele é drástico. Então, está muito voltado nessa questão do sol com a umidade, né, da temperatura com a umidade, principalmente, né, o grânulo de ureia, né, quando ele está acima do solo ali, né, o pH em torno do grânulo, ele acaba indo para um pH alcalino, né, então ele supera ali o 8, muito próximo do pH 9. E esse pH alcalino, ele favorece, né, a atividade da urease, que é a enzima que vai favorecer a volatilização, e os NBPTs têm esse objetivo, né, de inibir a ação da urease. Então, conforme eu coloco ali num ambiente, numa situação dessa, né, a taxa de volatilização ela supera porcentagens aí muito grandes que a gente não consegue enxergar. Sabe quando a gente vai enxergar? Quando a cultura está lá chegando na entrega do produto final, e aí o bacheiro começa a reclamar. Ali já vai nos mostrar que o nosso manejo de nitrogênio foi ineficiente. Ó, produtor, para nós aí, ótima dica, né? É isso aí. Fica esse... Porque a gente vai... Eu sempre fiz assim, né? Aí. Então, tem... Como tu falou, hoje já tem a linha dos protegidos, né? Uhum. Alguns, então, cuidados, né? Tem a linha da Yara e Yarabela, né? Então, nesse tipo de... Pra gente ficar sabendo, que nem eu falei antes, a gente tem que ter informação, mas a gente tem que saber optar na escolha, depois lá tu vai ter que fazer a escolha, né? É isso aí. Então, saber escolher bem, né? Isso aí. Acho que o ponto importante é o seguinte, né? Nós da Yara, nós trabalhamos com fatos e dados, nós não trabalhamos com achismos. Esse é um ponto importante. Então, não é o que eu digo que é milagroso, eu estou dizendo aquilo que a gente testa, aquilo que a gente testa, acredita em cima da tecnologia do produto. Então, a gente construiu o conceito do Yarabela pensando em atender todas as necessidades inerentes à situação. Manejo da qualidade do nitrogênio, então a planta vai se desenvolver melhor com a oferta dupla do nitrogênio, não estou dizendo aqui de ofertar o nitrato puro, mas nitrato e amônio. Não perder por volatilidade, né? O segundo ponto. Evitar a acidificação do meio, que eu vou ter com outras fontes de nitrogênio, então isso vai estourar em algum momento com a quantidade de calcário que você vai ter que colocar. E o terceiro ponto, né, que até eu e o meu colega de trabalho estávamos vindo para cá e estávamos observando, né, a gente veio de Espumoso para cá, a gente estava observando as lavouras da beira da estrada. O que está acontecendo que a gente vê as lavouras de trigo? As faixas de aplicação do Lancer. Então, onde o Lancer passou, né, o encontro do Lancer tem aquela faixa amarela, e o meio está mais verde. Isso é muito tradicional e está acontecendo mais uma vez. O que é aquilo ali? É o que a gente chama de efeito balístico, de acordo com a densidade do grânulo. Então a ureia, quem já teve contato com a ureia sabe que é um grânulo, a densidade é menos de 1, então é um grânulo muito leve. Então o efeito balístico, né, ele é muito menor, né, um grânulo leve, então a distribuição ela é muito ineficaz no quesito de atingimento. Quando a gente trabalha com um produto como o Yarabela, quem já teve contato, então o peso do Yarabela, a densidade ela é muito maior. Então eu consigo uma faixa de aplicação muito mais eficiente. Então o efeito balístico ele é muito maior. Então, consequentemente, essas faixas de aplicação eu não tenho na minha lavoura quando eu trabalho com Yarabela. Então vocês entendem que a escolha do produto ela engloba 4 necessidades.
distribuição, evitar a acidificação do meio, qualidade do nitrogênio ofertado e não perder nada para o clima. Então, eu estou atendendo isso. Eu não estou olhando o preço absoluto do produto. Eu estou olhando a eficiência. Vou dar um exemplo, né? O trigo, a gente vem sofrendo anos, né? Não investir no trigo, porque o trigo, o retorno e tudo mais, né? Mas mais do que nunca, né? Se a gente vai fazer um trigo ali na ponta do lápis, a gente tem que ser eficiente naquilo que a gente está colocando. E não só olhar o mais barato. A gente tem que olhar, obviamente, custo, mas o custo que entregue benefício. E aí eu estou atendendo as necessidades, fazendo uma aplicação que de fato vai me entregar um resultado e eu possa ter ali uma certa rentabilidade com uma cultura tão desafiadora como é o caso do trigo. Então isso vale também, né, para as culturas de alto valor agregado, né? Por exemplo, Iarabela em tabaco, Iarabela em erva mate, né? Nós temos ali um mercado em arvorezinha, né, onde o Iarabela também é extremamente consagrado, né? Exatamente pela eficiência da qualidade do nitrogênio e a comodidade de eu aplicar e não ter nenhum tipo de perda, e essa eficiência na distribuição. Então esse é o ponto importante, né, quando eu olhar a tecnologia de fertilizante. Ótima informação. A gente falou, nessa linha era mais ou menos, né, nitrogenado, assim, eram algumas dúvidas, assim, que a gente tinha, né, sobre, né, então fica muito válido, assim, pra gente saber, né, o produtor pensar nessa parte aí e começar a conhecer mais, né, eu sempre fico naquela de conhecer, né, o que tá colocando ali. Tu falou num ponto antes e para mim me aconteceu isso, né? Eu calcarei as lavouras, né? Para levantar o meu pH, desculpa. E daí eu comecei a ter problema nas culturas. E daí foi. Quando tu falou do boro, a gente pode falar um pouquinho desse micronutriente aí, cara? Porque hoje, assim, ó, praticamente em tudo se fala em boro, né? Então a gente pode dar só uma pincelada aí pra gente, até pro produtor que tá assistindo, a gente vai fazer um episódio só falando de boro, tá? Então, mas já pode antecipar aí pra nós aí o tamanho da importância dele. Assim, eu gosto muito de falar desse nutriente porque é um desafio e é um nutriente extremamente decisivo. Hoje é um limitante de produtividade em muitas lavouras. Ele é um nutriente essencial e o manejo dele é extremamente desafiador. Então, basicamente, né? Primeiro ponto, boro não se trabalha com uma única estratégia. Esse é um conceito que a gente tem que levar. Aí eu vou escolher só o adubo de base que tenha boro, ou só a correção via solo, ou só uma correção de algum produto em cobertura ali que tenha a concentração de boro, ou só foliar. Então, o ideal do boro, ele é um conjunto de estratégias. Por quê? A gente tem que ir lá do começo. O boro é um nutriente que ele é um pouco ingrato no conceito da maneira como ele se move e da maneira como ele entra dentro da planta. Então, o boro no solo é extremamente móvel, ou seja, ele se perde muito por lixiviação. Os nossos materiais de origem já eram pobres, então os nossos solos extremamente pobres em solo. Então você pega as análises de solo 0,2, 0,1 mg, 0,3 mg. Se a gente levar em consideração os manuais de recomendação de solo do Rio Grande do Sul, 0,3 é alto. E a gente sabe que para sustentar altos testes produtivos, 0,3 está extremamente ultrapassado. Então hoje nós estamos falando em 0,7, 0,8, até 1 mg por decímetro cúbico de boro para sustentar altas produtividades no solo, tá? Beleza. Para mim chegar nisso é anos, porque conforme a matéria-prima de boro ela é mais concentrada, menos solúvel ela é. Então, se ela é menos solúvel, a eficiência dessa solubilidade, eu vou fazer correções de solo ali, vou fazer uma dessecação com octaborato, vou usar uma olexita, faz análise no outro ano, é possível que nem vá mudar de um ano para o outro. Então, isso é recorrente durante anos para mim poder mudar os níveis do solo. Outro ponto importante, como eu falei, já era pobre no solo. O que aconteceu em setembro e outubro de 2023? Nós tivemos enchente no Rio Grande do Sul. Em maio de 2024, nós tivemos o que de novo? Enchente no Rio Grande do Sul. Nas áreas onde não teve enchente, nós tivemos 2.000 milímetros no acumulado ali de 2 meses. O que aconteceu com esse boro? Lixiviou a profundidades, o que a gente tinha. Então piorou a situação. Não à toa, o ano passado foi o primeiro ano que eu particularmente, né, eu tenho 12 anos de mercado, né, que eu particularmente olhei e vi deficiência de boro já em perfilhamento de trigo. A deficiência de boro é muito tradicional, né? As folhas começam a ficar enrugadinhas, parece
A gente brinca, parece um amassado, uma calça amassada ali, né? Mal passada. Ela forma umas enrugadinhas na folha, né? Normalmente a gente via essa deficiência um pouco mais próximo do espigamento e a gente já começou a ver muito cedo. Por quê? Logo depois daquela chuvarada toda de maio, teve a implantação do trigo, tinha pouco boro na área. E aí o boro muito móvel no solo, só que na planta ele é praticamente imóvel. Ou seja, a planta vai acumulando boro que ela puxa do solo. Chegar lá no momento de reprodução, faltou boro porque tem pouco no solo, ela não tira das folhas mais velhas e vai jogar para os órgãos mais novos. Ela não consegue fazer isso. Então começa a dar deficiência nos órgãos mais novos. Então aí lá na espiga, que é um dreno muito forte, né, vai começar a ter problema relacionado à deficiência do nutriente. E aí para ajudar o boro que está no solo, nós temos 3 maneiras que o nutriente entra dentro da planta. Ele entra ou por interceptação radicular, ou por fluxo de massa, ou por difusão. Então, cada nutriente entra normalmente por uma maneira. O caso do boro, especificamente, boa parte dele entra por fluxo de massa. Para mim ter fluxo de massa, eu preciso ter calor, né, e água no sistema. Então, a planta vai transpirar, ela vai virar uma bomba d'água, né, vai puxar água e o boro entra, digamos, nessa carona da água. Ele é um pouquinho preguiçoso. Então, se você pega dias muito nublados, dias seguidos de chuva, ou dias de seca, que nos últimos anos no Rio Grande do Sul sofreu, o que vai acontecer com esse boro que está no solo? Eu tenho o solo perfeito em boro. O que vai acontecer? Não vai entrar para dentro da planta com eficiência. Por isso que a gente precisa quebrar qualquer paradigma de que boro via foliar não funciona. Isso, quem está com esse tipo de pensamento, está na década passada. Isso você foi. A questão é usar ferramentas que de fato façam sentido. Tecnologia, nós já temos tecnologia. Principalmente os boros que são, né, boros complexados com a tecnologia à base de etanolamina, a gente chama dos boro meia. Então a gente pega, né, matérias-primas à base de ácido bórico, faz a formulação e faz a complexação desse boro com etanolamina. Então a gente tem uma característica físico-química altíssima de alta concentração. E o melhor, com o produto com pH neutro. Então isso não vai atrapalhar em nenhum momento, né, os defensivos na eficiência dos mesmos. Porque se eu trabalho com ácido bórico puro, ou com octaborato lá com glifosato, por exemplo, em pré-dessecação, é ruim de mistura e a chance de interferir na qualidade do defensivo é muito grande. Então, quando eu trabalho com esses boros complexados, eu tenho zero risco. Então hoje, né, eu falo com muita convicção, né, nós temos um dos melhores boros líquidos do mercado, que é o Yaravita Bortrac, que ele tem alta concentração de boro, complexado por etanolamina e com respostas rápidas para esse tipo de situação. E não tem o que fazer. Se apareceu na folha, a perda do potencial produtivo já aconteceu. Se eu estou vendo a deficiência, o potencial produtivo já está comprometido. A única maneira que eu tenho é corrigindo de maneira imediata. Então, vou continuar trabalhando solo, ok. Fertilizante que tenha boro, ok. Mas eu preciso dessa complementação via foliar de boro, e ele é extremamente importante para as culturas, né? Seja culturas de alto valor agregado, que consomem uma altíssima quantidade de boro, seja para as culturas, as grandes culturas tradicionais, né, onde a quantidade de boro ela é menor, né? Pega soja, milho, trigo, ela é uma quantidade menor, mas quantidades pequenas em momentos decisivos têm entregado um resultado espetacular. Então, se alguém tem alguma crença sobre o uso de boro foliar, pode deixar ela para trás, porque vocês estão deixando de usar uma ferramenta extremamente eficiente na lavoura de vocês. Diego, obrigado. Volto a agradecer, porque assim, ó, esse é um ponto que a gente está começando a ver na nossa região, né? Que nem o Biotrac, que a Yara oferece, muito produtor aí já usa na questão do tabaco, né? Sim. Então já é um produto que está aí para a gente conhecer, né? Que nem eu falo. O boro, hoje você fala muito nele, né? E ele é essencial, né? Vamos lá. A Yara, né? Ela é líder mundial em nutrição de plantas, né? Sempre foi o mercado dela, né? Nutrição. E já há um bom tempo a gente também trabalha muito forte com o cenário da fisiologia de planta, né? Que é a regulação hormonal das plantas. E principalmente, como a gente pode usar ferramentas que mitiguem os cenários de estresse relacionados ao clima. Então, falar que a gente não vai ter nenhum estresse durante o ciclo de qualquer cultura é algo utópico, né? Não tem o que dizer. Seja ano que chove demais, que aí eu tenho muito dia nublado,
seja anos de seca, seja anos que eu tive ataque por alguma praga ou alguma doença, tive problema com ferrugem, tive a cigarrinha no milho, sempre vou ter um problema. E no caso do Rio Grande do Sul em específico, um estresse que a gente não enxerga, mas a gente sente que é a amplitude térmica muito forte, né? Dias quentes e noites frias. Tem culturas que gostam, né? Como é o caso do milho. Para o milho é importante a amplitude térmica, mas quando a gente fala para a soja, isso é um problema. Principalmente quando a gente vai para o florescimento próximo ao enchimento de grão. Então, dia quente e noite fria, para culturas como a soja, é muito ruim. Então, é também um tipo de estresse. Então, como que eu posso, né, passar por esses momentos e ajudar a planta na construção, né, principalmente, né, nos componentes de rendimento de maneira eficiente, para que ela possa, primeiro ponto, suportar períodos de estresse que ela possa passar, e segundo, né, favorecer, né, que ela seja mais eficiente no componente de rendimento. Usar produtos que facilitem, né, a retenção de uma flor a mais por planta, que isso vai transformar num legume, consequentemente uma vagem, um legume, consequentemente, né, mais grão, e fazer com que ela não aborte flores, não aborte vagens, né? A gente sempre brinca, né? O objetivo de qualquer planta, de qualquer espécie vegetal, não é dar dinheiro para nós, não é dar rentabilidade para nós. É o mesmo objetivo de qualquer ser vivo, que é perpetuar a espécie. Então, se ela salvar um legume, no caso da soja, por exemplo, o objetivo está atingido. Então, ela não vai pensar duas vezes em abortar flores, vagens, se alguma coisa estiver dando errado. Seja faltando um nutriente, seja tendo um estresse, seja tendo um ataque de praga, seja tendo um ataque de doença. Vamos supor, eu estou lá com a soja, floresceu, formou legume, tem um surto de ferrugem. O que ela vai acontecer? Ela vai começar a produzir um hormônio chamado etileno, ela vai tentar acelerar o ciclo dela, finalizar aquele grão o mais rápido possível para ela ver o quanto ela sobra. E o resto ela vai abortar e vai derrubar as folhas e acabou o ciclo. Produtividade comprometida? Ok, para nós foi muito ruim, mas ela atingiu o objetivo que era perpetuar a espécie. Isso é para qualquer espécie vegetal. Então, esse é um ponto importante. Como que eu faço para fazer coberturas, digamos, de proteção e estimular hormônios benéficos em situações decisivas? E quando a gente olha, né, no tabaco, como tu comentou, né, a gente usa, né, o principal produto do nosso portfólio hoje é o Yara Amplix Biotrac, né? Então, é um produto que nós trabalhamos aí muito forte, hoje ele é recomendado, inclusive, por algumas fumageiras, né? Então, ele é referência, né, nessa questão do uso dele, não apenas no cenário quantitativo, mas também qualitativo, né, do tabaco, e em grandes culturas da mesma forma, onde a gente trabalha principalmente a questão de retenção de flores e vagens, né, estimular a formação de raízes, a arquitetura de plantas, e principalmente fazer com que a planta suporte períodos de estresse que possam vir durante o ciclo. É diferente, por exemplo, do uso de aminoácido puro. No caso do Biotrac, a gente tem na nossa combinação, né, nutrientes com extrato de algas. É diferente, né? Dentro do extrato de algas, obviamente, a gente tem aminoácidos, né? Mas é diferente do uso, por exemplo, de aminoácido puro. O aminoácido puro ele é muito eficiente no cenário pós-estresse. Então, tive um estresse, deu seca, deu um granizo, deu qualquer problema. Aí choveu, a planta voltou a se estabelecer, aí eu aplico esses perfis de produtos para ajudar ela a recuperar, mas eu vou amenizar o problema. Quando eu trabalho perfis de produtos que estimulam a regulação fisiológica, né, a produção de hormônios benéficos, aí eu faço com que a planta passe por esses períodos de estresse sem perder tanto potencial. Óbvio que perder vai acontecer, porque o estresse está ali, mas sem perder o potencial produtivo e que ela consiga se recuperar mais rápido quando o ambiente estiver favorável novamente. Então, esse é um ponto de diferenciação muito grande do uso, né, de produtos, né, como é o caso do Biotrac, onde ele tem a fração orgânica, a base de extrato de algas, associada a nutrientes. Ele tem zinco, boro, nitrogênio e potássio na composição. Então, por isso, do efeito tão positivo, né, dele estar na recomendação, por exemplo, das fumageiras aí, que encontram benefício tanto quantitativo quanto qualitativo no uso dele. Como a gente falou que anteriormente, o boro era uma coisa que se fala muito. O aminoácido hoje, né, ele é o mais falado, eu acho, né? Isso aí. Então é outro ponto, né, que a gente já tocou um pouco, né, sobre o uso, né, e o benefício dele, né, que o produtor tem que, nós, produtor, eu
nós temos que saber disso, né? Da mesma maneira que eu implorei para o produtor, falei assim, olhem a etiqueta do fertilizante. Da mesma maneira, eu falei assim, quando o senhor for comprar um fertilizante foliar, um tratamento de semente, olhem a etiqueta, a embalagem do produto. Não vão apenas no que te conta. Olhem a embalagem do produto. Na embalagem do produto tem que estar as concentrações e tem que estar as matérias-primas que são utilizadas naquele produto. Então, por exemplo, no caso da Yara, né, os produtos que têm a fração orgânica, vai estar lá escrito, contém ascófilo nodoso, quer dizer, contém extrato de algas. Né? Contém ascófilo nodoso, o extrato de algas vai estar escrito lá. Que quer dizer que a fração orgânica ela é oriunda de extrato de algas, que vai ter a concentração de aminoácidos e que vai ter esse benefício que eu comentei agora anteriormente. Agora, tem muitas situações no mercado, né? O mercado de foliares, infelizmente, né, a regulação dele é um pouquinho mais complicada, não à toa nós temos 800 empresas no mercado, por isso, né, eu também faço um apelo para os produtores, né, escolham empresas idôneas, né, empresas que têm história em nutrição de plantas, né, para poder escolher o fertilizante foliar que vocês usam. É diferente de você ter lá na embalagem apenas, lá tá carbono orgânico, e não tem a descrição do que de fato tem no produto. Carbono orgânico pode ser melaço de cana, pode ser açúcar, pode ser ácido úmico e fúlvico, pode ser o próprio extrato de algas, pode ser qualquer coisa vegetal que possa ter um efeito. Não necessariamente seja um efeito bioestimulante. Então esse é um ponto importante. Ou pode ser aminoácido puro oriundo de alguma matéria-prima. Então esse é um ponto importante que a gente precisa ter em mente. O produtor, ainda mais em um mercado tão disputado, né, que tem muitas situações até de preconceito, né, não vou usar foliar por causa disso, por causa daquilo, porque não funcionou, porque entupiu, é fato, né, isso é muito culpa do mercado de empresas que vieram com a proposta milagrosa e por vezes não entregou, mas o fato é, olhem as empresas idôneas e tenham em mente olhar a embalagem dos produtos. Lá vocês vão encontrar matéria-prima, vocês vão encontrar a concentração do produto, vocês vão encontrar a concentração do nutriente. Não adianta eu falar assim, eu tenho um molibdênio 10%. 10% não me diz nada. Eu preciso saber assim, eu tenho um molibdênio 10%, mas eu preciso saber a densidade dele para, através da densidade, eu saber quantas gramas por litro eu tenho daquele nutriente. Isso sim é uma informação relevante. Então, 10% por 10%, mas se um produto tem uma densidade de 1.1, o outro tem a densidade de 1.3, consequentemente, eles não são produtos iguais. Mas o teu é 10% e está mais caro. Qual a quantidade de nutriente por litro? Então, esses são pontos importantes que hoje poucos cuidam. Isso é um fato. Poucos cuidam e que a gente precisa olhar com mais carinho para o mercado de fertilizante foliar. E, mais uma vez, né? Todas as grandes produtividades, quando a gente acompanha, obviamente, o SESB, acho que é o mais tradicional, que a gente vê os concursos, né? A gente vai ver os manejos dos produtores, né? Adubos de base do maior nível de tecnologia e aplicações foliares durante todo o ciclo de maneira estratégica, seja efeito fisiológico ou efeito nutricional. Então, o produtor que também não está usando nutrição foliar, né? Um tratamento de semente, com nutrientes e bioestimulantes, né? É também um produtor que está deixando dinheiro na mesa. É uns pontos, é uns detalhes, né? Detalhe, né? Então, assim, por isso que a gente criou, então, que nem eu volto a dizer, né? A gente teve essa ideia de criar o AgroSerra Podcast para a gente conseguir trazer um nível, né? De, não vou dizer discussão, né? Porque o que tu traz para nós, assim, é um ensinamento grande, né? Cuidados, né? Que a gente tem que ter, o produtor... A gente tem que olhar com os outros olhos, né, para questão de informação, né? Que nem eu disse, saber o que a gente está usando, né? Pode ser de outras, várias formas, né? Mas pelo menos saber o que está colocando, né? E as melhores formas de aplicação. Então hoje, cara, tu deu uma aula aí para nós, né, Diego? Trouxe essa experiência ótima, né? Então o produtor que vai assistir, que aproveite, né? Isso aí. Que aproveite, porque assim, aí tu trouxe, se a gente fosse ficar falando, falaria o dia inteiro praticamente, falaria não, eu vou dizer, nós ouviríamos, né, o dia inteiro, né, Diego, assim, então essa questão da Yara, então, está muito presente no mercado, né, sobre nutrição de planta. Outro ponto que a gente vai tocar, né, nessa parte da fisiologia de planta, né, que a gente também
tem que começar a entender, né? Eu vejo no meu ponto de vista isso também, né? Que vai ajudar tanto soja, milho, fumo, como isso tudo funciona, né? Então o produtor, se a gente vai começar a mentalizar essas coisas, a gente vai começar a entender outras formas, né? Isso aí. Então tudo vai agregando, mas isso a gente vai aos poucos tocando nesses pontos aí Isso, também, tá, isso Diego? aí. Perfeito, perfeito. É isso. Não, eu também agradeço bastante a oportunidade, né, de estar contribuindo, né, um pouco, né, espero que tenha sido útil, né, e é o que eu sempre digo, né, eu sempre reforço que a gente trabalha com dados, né, e eu parafraseando, né, um professor, né, que eu tenho muito respeito, o professor Marcelo, lá da Universidade Estadual de Maringá, né, ele fecha as apresentações dele, e para mim também, né, bem impactante, né, que sem dados, nós somos uma pessoa qualquer com apenas uma opinião, né? E hoje em dia, né, para o tamanho do negócio do produtor, ele não pode estar baseado em opiniões, achismos e discursos milagrosos, né? E sim, né, olhar para a idoneidade da empresa, seriedade, não que nem a empresa não vai ter problemas, né? Todas as empresas têm seus problemas, pode ter problema, mas como a empresa também atua para trabalhar, para cuidar daquele problema, né? Porventura teve um problema com o produto, né? A empresa foi lá, deu a cara a tapa, atendeu, né? Mostrou que de fato estava errado, vamos aqui tentar resolver da melhor forma, mas principalmente, né, que consiga, né, na maior parte das vezes entregar aquilo que promete, né, com dados, fatos e produtos de qualidade e eficiência. Eu acho que isso que é o que o produtor tem que levar em consideração na hora de comprar qualquer insumo dentro do negócio dele. Diego, obrigado mesmo, tá, cara? O Eduardo também que fez o contato, né? O Eduardo tá aqui com nós aqui então fez esse contato, né? Obviamente que não disse, né? Teria muitos assuntos, né? Mas até, quem sabe uma outra oportunidade a gente Com certeza. retorna, né? Falar. Obrigado, Diego. E você que assistiu, siga nas nossas redes sociais, então, tanto no Facebook, se inscreva também no nosso canal lá do YouTube. E alguns cortes de assuntos vai estar lá no nosso Instagram, então, para vocês assistirem. Até uma próxima oportunidade, então. Obrigado, pessoal.